Olá! Hoje teremos mais uma aula de Educação Física com o tema Doenças relacionadas à distorção da autoimagem, com a professora Deise de Oliveira. Afinal, o que é saúde para você? Hoje tanto se fala em saúde, mas será que nós realmente somos saudáveis? Será que saúde significa ser forte, musculoso? Ou será que saúde significa ser magrinho, muito magrinho? Ou ainda estar acima do peso, ser gordinho, obeso, né, como nós falamos? Qual o sinônimo de saúde para você? Será que um desses exemplos aí realmente significa saúde? A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, para se estar saudável, para se ter saúde, é necessário que você esteja bem com o seu físico, com o seu psicológico e no meio em que você vive. Não só não estar doente, não ter doenças, mas para se ser saudável, né, para ser considerado uma pessoa saudável pela Organização Mundial de Saúde, é necessário esse bem-estar físico, mental e social. Como resumo, eu topicalizei aí e nós temos a obesidade, que foi o último exemplo que eu usei, né, daquela pessoa, daquele homem mais gordinho, mais cheinho, e a obesidade é uma doença. A obesidade é o alto nível de gordura corporal, alto percentual de gordura existente no corpo de um ser humano. Então, essa obesidade traz muitos riscos e muitos problemas para a nossa saúde. Então, certamente, ser obeso não é um exemplo não é um sinônimo de saúde. Já o segundo exemplo que eu utilizei, de uma moça bem magrinha, mas que no espelho ela ainda se via gorda, acima do peso, ela provavelmente, certamente tem anorexia. Ela desenvolveu essa doença, que é uma distorção da autoimagem. Ela simplesmente não come ou come reduzidamente com medo de engordar. Então, ela é de um jeito, ela já é muito magra, mas ela ainda se vê sempre acima do peso, gordinha, acha que tem que perder mais peso, que tem que emagrecer. Um outro exemplo é a bulimia. A bulimia ela é parecida com a anorexia. Então, também uma distorção da autoimagem, mas na bulimia as pessoas comem e depois provocam o próprio vômito, com medo de engordar. Provocam vômito, tomam laxantes e isso também gera consequências para o nosso corpo. Um outro exemplo aí é a vigorexia, que é a obsessão por um corpo musculoso. Então, nós temos aí vários exemplos do que não significa ser saudável. Na anorexia, como vocês podem ver aí essa imagem, uma mulher ainda praticamente esquelética, mas ela ainda se vê, ainda se acha gorda, ainda acha que está acima do peso, que pode perder um pouquinho mais. E a anorexia, ela diz assim, faz a pessoa enxergar o próprio corpo de maneira distorcida, em geral muito acima do peso. E a partir daí, leva a atitudes de risco como dietas restritivas, abuso de exercícios físicos, indução de vômito para expulsar as refeições e até mesmo o uso de medicamentos laxantes. O problema pode afetar qualquer faixa etária ou gênero, mas é mais comum em mulheres jovens. Realmente é mais comum em mulheres, mas os homens também podem ser acometidos por essa doença. E aí nós temos um exemplo de anorexia no homem. Olha só, pessoal, a diferença. Então, homens também podem ser acometidos por esse transtorno. Quais são os sinais e sintomas?
perda de peso acentuada, preocupação excessiva com a dieta, a pessoa se preocupa demais. A dieta também é bem restrita, a pessoa não come pouca coisa, faz questão de dizer que não está com fome, não gosta de comer na frente de outras pessoas e esse medo extremo de engordar. Já na bulimia, né, as pessoas comem e comem exageradamente. Geralmente, em menos de 2 horas, elas consomem grande quantidade de alimento, mas depois, como uma forma de compensar aquele comportamento que ela julga ser inadequado, ela provoca o vômito, toma remédios, faz uso de laxantes e ela expulsa a comida que ela comeu. Então, vamos ver a diferença. Na anorexia, a dieta é bem restrita e as pessoas fazem questão de não comer com medo de engordar. Já na bulimia, as pessoas comem, mas fazem questão também de colocar para fora, de induzir o vômito, certo? Ou de utilizar laxantes para que essa comida não fique no seu organismo. E aí diz assim: chamamos de bulimia quando o indivíduo tem episódios recorrentes e incontroláveis de consumo de grandes quantidades de alimentos em curto período de tempo, geralmente em menos de 2 horas, seguidos de comportamentos compensatórios inadequados a fim de evitar o ganho de peso. Estes incluem o uso de laxantes e diuréticos, provocar vômitos, exercícios vigorosos, ou seja, muito tempo na academia, muito tempo fazendo exercícios aeróbicos, jejum, dietas radicais e até o uso de remédios emagrecedores e sem a orientação médica, o que é um perigo. Você tomar um remédio sem a orientação de um médico, e ainda mais remédios que são emagrecedores. E aí diz assim: em geral, esses pacientes têm uma insatisfação com a imagem corporal e o peso, mas, diferentemente da anorexia, eles têm uma faixa ponderal adequada, ou seja, quando você olha para uma pessoa que tem anorexia, você consegue identificar de alguma forma. Você pensa assim: tem alguma coisa errada. Já na pessoa que tem bulimia, você não consegue identificar, porque visualmente ela tem um corpo dito normal. A vigorexia. Na vigorexia é praticamente uma obsessão pelo corpo musculoso. Quanto mais ele faz exercícios, ele aumenta sua massa muscular, mais ele quer ver isso aí. Mais ele faz, mais ele quer aumentar, porque sempre que ele se olha no espelho, ele ainda se vê magro, fraquinho, acha que pode melhorar. Então, ele se torna obcecado por esse corpo musculoso. E aí a vigorexia diz assim: ocorre quando há uma doença psicológica caracterizada por uma insatisfação constante com o corpo, que afeta principalmente os homens, levando-os à prática exaustiva de exercícios físicos. Pode estar associada a uma distorção da autoimagem e a um transtorno psicológico similar à anorexia, né? Então, a vigorexia também é um transtorno. As pessoas, na anorexia, na bulimia e na vigorexia, as pessoas são de um jeito, mas elas se veem de um outro jeito. Indivíduos acometidos desta síndrome são pessoas que, mesmo fortes fisicamente, ao visualizarem sua imagem no espelho, por exemplo, veem-se como fracos de maneira similar aos acometidos de anorexia, que ao se visualizarem sempre se consideram gordos. E aí o que todos têm em comum? A insatisfação com o próprio corpo.